Amém. Eu passo para o pastor Rubens. Amém. Que Deus seja louvado. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, né? Muita chuva e estamos aqui na residência do nosso irmão Ronaldo. Como sempre, na sexta-feira, tendo culto aqui, né? Eu quero ler Isaías capítulo 27, no verso 1 a seguir, que diz: Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante. Precisamente Leviatã, aquela serpente tortuosa, ele matará o dragão que está dentro do mar. Oremos. Pai Celestial, abre o entendimento dos teus filhos para que eles possam compreender a palavra de Deus. Abençoe todos os nossos ouvintes no nosso canal, os nossos 3.600 inscritos. Abençoa, meu Deus, aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Neste momento de crise de saúde em que o país vive, pedimos que o Senhor proteja cada um deles. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero falar sobre a serpente, sobre Leviatã, Isaías 27, verso 1 a seguir. Observe que sempre houve a lenda, né, do monstro dos mares, né? Uma vez eu vi a história estudando em inglês, eles deram uma historiazinha em inglês pra gente ler que chamava O Monstro do Lago Ness, né? Isso é uma lenda que tem. O Monstro do Lago Ness. E quando os descobridores da América vieram em direção aqui à América, contas que eles se criam em lendas da existência de monstros marinhos, né? Que podiam engolir a embarcação. Essa crença dos monstros, a mitologia. Isso você vai encontrar em muitos filmes de ficção científica sobre monstros marinhos que são capazes de tragar até os navios, as embarcações. E aqui a Bíblia fala no Leviatã. Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante. Precisamente Leviatã, aquela serpente tortuosa. Ele matará o dragão que está dentro do mar. Assim, jogando ao natural, parece que havia uma crença. Isaías acreditava nessa mitologia que existia no mar. Uma serpente ou um octopus, eu creio, né? Um animal que fosse o dragão dos mares, mas não é isto. Isaías está falando do natural e está especificando supernatural ou sobrenatural. Verdadeiramente é a serpente dos mares. O Leviatã existe, não naturalmente, né? Nos mares. Mas o que Isaías estava falando é profecia. A profecia traz algo natural para explicar o espiritual. Amém? Amém. Então, eu quero falar um pouco sobre esse monstro dos mares nessa noite. Não vamos ficar com medo, não. Nós estamos longe do mar, né? Estamos a 37 quilômetros do mar. Mas, existe o monstro dos mares? Existe. É isso que eu quero falar nesta noite. O monstro dos mares existe. E quem é o monstro dos mares? Para isso nós precisamos dar uma percorrida
pelas Escrituras para compreender isto. Amém? Muito bem. Então é uma coisa importante para nós relatar. Eu estou com um problema no gravador e a gente grava essas pregações para colocar no YouTube, porque os irmãos lá, eles assistem, né? E nós gravamos o culto da Vila América, mas caiu a gravação, não gravou. Então tem que ficar de olho aqui. Então, muito bem. A gente precisa compreender. O livro de Daniel, ele é o livro de Apocalipse para os judeus. Ah, os judeus não têm o Novo Testamento, ali de Mateus para frente. Eles não creem no Novo Testamento. Então, o livro de Apocalipse deles é o livro do profeta Daniel. Você vai ver que o livro do profeta Daniel tem praticamente uma coisa bem parecida com o livro de Apocalipse, né? Fala de monstros, de leopardos com 4 cabeças, de urso e de todos aqueles animais espantosos que não existem no mundo, mas era prefigurado em visões, estão lá no livro de Daniel. E o livro de Apocalipse para os judeus é o livro de Daniel. Mas nós cremos no livro de Apocalipse, na nossa língua portuguesa é chamado Apocalipse, mas na inglesa é Revelation, que significa, ao pé da letra, revelação, ou desvelar, quando algo está escondido e se desvela ou se revela. Verdade. E é por isso que João começa o livro de Apocalipse dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual foi dada aos seus profetas, a João. Você vai ver que ele está falando que Jesus Cristo, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Verdade. Por isso os americanos estão mais certos, às vezes, do que nós quando chamam o livro de Apocalipse de revelação, porque o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Mas a palavra Apocalipse também significa desvelar, não é bem o que nós pensamos em sentido de destruição. Quando fala Apocalipse, a gente só pensa em destruição, né? Então, a gente diz, estamos vivendo num tempo apocalíptico, ou seja, num tempo de destruição. Então, na verdade, Apocalipse não tem o significado de destruição, mas Apocalipse tem um significado de revelação. Amém? Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo ao seu povo. Glória a Deus. Mas se você, esses livros, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles não podem ser tomados num sentido literal. Você não pode tomar isso literalmente, porque senão você se atrapalha. Verdade. Eu sou contra interpretar a palavra de Deus. Se jogar interpretação como os denominacionais, quando a gente lê São João capítulo 13, que diz que Jesus lavou os pés dos discípulos, os denominacionais dizem, não, isso aí significa lavar o coração. Eu discordo disso. Se ele falou pé, é pé. Mas no livro de Apocalipse e no livro de Daniel é diferente. Se você tomar isto literal, você vai se atrapalhar. A Bíblia diz em Apocalipse que uma estrela cai na terra e ela faz com que as águas se tornem absinto. Se você olhar para o ponto de vista literal, é impossível uma estrela cair na terra. Qualquer pessoa que entende um pouco de astronomia vai te dizer que é impossível, porque a estrela ela é milhares de vezes maior que a Terra. Não tem como ela cair na Terra, tá? Mais fácil a Terra cair nela. Amém? Mas quando a Bíblia fala numa estrela que caiu na Terra, aquilo está em símbolos. Verdade. Não está em sentido literal. Nós podemos tomar a estrela como uma grande pessoa. Nós tivemos a estrela do pop, Michael Jackson. Por que chamavam ele estrela do pop? Porque de entre os cantores de pop, ele era o que mais brilhava, ele era o que mais aparecia, era o mais famoso. Portanto, a gente chama, as pessoas, né, chamam, nós não, nossa estrela é Cristo. Mas eles chamam os artistas, os ídolos deles, de estrelas de Hollywood. O que significa uma estrela de Hollywood? Chama até revelação. Estrela de Hollywood não significa uma estrela literal que brilha lá no céu. Mas nós tomamos o Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone.
essas pessoas, eles são chamados de estrela de Hollywood, mas eles não são uma estrela. Amém? É apenas um modo de falar para pessoas que brilham mais na sociedade, que aparecem mais na sociedade. E o próprio Jesus é chamado de estrela resplandecente da manhã. Também não é literal. É porque ele sim, verdadeiramente, é a estrela que brilha. Amém? É o mais famoso, o lírio de entre os vales e tudo mais, de entre os milhares, ele brilha mais. Então, veja bem. Então, se você tomar o livro de Apocalipse de uma forma literal, você terá problemas, se atrapalhará. Você não pode crer que uma estrela vai cair na Terra. Então, essa estrela se refere a pessoas da alta sociedade, da alta cúpula. Amém? Estrela caída. Amém? Então, também você toma os mares. A Bíblia é bem clara quando diz: as águas que tu viste são povos, nações, populações e línguas. Aí você vai ver, como eu falei, que estrela significa pessoas que mais aparecem na sociedade. Você também toma as águas que é visto em Apocalipse, populações. As águas, rios, águas. Então você toma uma estrela que caiu sobre as águas, como Apocalipse diz. E uma estrela caiu sobre as águas, e o nome da estrela era Absinto. E a água tornou-se em absinto, ou seja, o polvo tornou-se amargo. Verdade. Quando esta estrela caiu. Amém? Quando esse anjo caído, quando essa pessoa influente caiu, ele caiu no polvo, né? Verdade. E ele tornou o polvo absinto, amargo. Amargura, nós encontramos isso. Muito bem. Então, águas é povos, populações, ventos, quando diz solta os ventos, os 4 ventos, não significa vento literal, mas vento em Apocalipse é guerra. Verdade. Amém? É guerra. Mulher, vi uma mulher, assim, a Bíblia explica, a mulher que tu viste é a grande cidade. Veja bem, então mulher se refere também a povo e cidade, porque cidade também não é os prédios, as pistas, o asfalto. Cidade é o povo. Verdade. Amém? Nós podemos dizer assim, a cidade de Bragança rejeitou o evangelho. Está dizendo o quê? Não está dizendo os prédios, os carros de Bragança rejeitaram o evangelho. Está dizendo o povo de Bragança rejeitou o evangelho. Então a cidade é o povo. Então, a cidade de Nova York está sofrendo com a epidemia. A gente está dizendo o quê? Que o povo de Nova York. Então, quando a Bíblia diz a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre a terra, então a mulher que tu viste é o povo. Amém? O povo de uma cidade, um povo que forma uma cidade que reina sobre os reis da terra. Amém? Então aí nós temos ventos, significa guerra. Mulher significa populações, pessoas, cidade, congregação de gente. Amém? Nós temos estrela, que representa pessoas influentes. E aí você vai, no livro de Apocalipse. Então, também, quando diz assim, vi uma besta. Né? O que significa uma besta na Bíblia? Todo animal de grande porte é uma besta. Que aqui no Brasil estamos acostumados a chamar de besta. Para a fêmea do cavalo, né? O cavalo e tem a besta. Né? Mas na verdade o cavalo também é uma besta, porque todo animal de grande porte é uma besta. E também chamamos de besta para que a pessoa, né, que não sabe passar na prova, a gente diz que é um besta. Né? Mas esses são 2 sentidos. Mas na verdade, no livro de Apocalipse, um animal de grande porte. Eu vi uma mulher amontada sobre uma besta. Significa que ele viu uma mulher amontada sobre um animal de grande porte. E qualquer animal de grande porte, ele tem força. Né? O cavalo tem mais força que o gato? Tem. O cavalo tem mais força que o cachorro. Amém? O cavalo, ele tem poder de força, músculos, né? O elefante, a girafa, tudo são bestas da terra. A Bíblia fala isso. São as bestas da terra. Então essa mulher, que é o povo, né? Que é a cidade, estava montada sobre uma besta que é o quê? O poder, uma força. Amém? Então toda besta na Bíblia significa poder, força. Então,
O que é que tem poder? Né? Nós temos 3 poderes no mundo. Nós temos o poder eclesiástico. Qual é o poder eclesiástico? Fala de religião, poder religioso. Né? O poder eclesiástico, ele move a mente das pessoas. O poder eclesiástico tem feito pessoas matarem. Aquele poder controla a mente das pessoas. Os terroristas matam por causa do poder religioso. O poder religioso domina eles, faz eles explodirem em um aeroporto e morrer e matar um monte de gente. Aí você pergunta, por que ele fez isso? Porque a religião dele ensinou que se ele se matar e matar as pessoas, ele vai pro céu. Quer dizer, o poder religioso, o poder eclesiástico dominou ele a tal ponto dele fazer isso. Verdade. Então esse é o poder eclesiástico. O poder político, né? Qual é o poder político? É o poder governamental, que é o poder que o Estado tem. Por exemplo, nós estamos debaixo do poder político e não estamos podendo abrir a igreja. Você diz, por que não pode abrir a igreja? Porque se abrir, o policial vai chegar lá e vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, eu represento o Estado. E quem é o governador? Ele é o governador do Estado. E o governador foi que deu a ordem para não abrir. Então ele representa o Estado, ele representa o poder estatal. Então aí nós temos o poder estatal, o poder político. E existe também o poder demoníaco. Né? O poder demoníaco. E o Rembrandt diz, o poder demoníaco controla os 2 poderes. O poder demoníaco controla o poder religioso e o poder político. Todos os governos do mundo são de Satanás. O Rembrandt disse isso e Satanás também disse isso para Jesus. Satanás disse, olha, tá vendo todos os reinos aí do mundo? Tá vendo o reino da França? Tá vendo o reino do Japão? Tá vendo o reino da Austrália? Tá vendo o reino do Brasil? Tudo é meu. Eu te dou tudo se tu prostrado me adorar. Então Jesus não diz assim, não, você está enganado, não, é meu. Não, Jesus não discutiu com Satanás. A terra é de Deus, sim, os mares, a natureza, são tudo de Deus. Mas o poder, né, governamental tomou posse, invadiu. O poder estatal invadiu. Você vê que antigamente, há 300 anos atrás, Bragança é uma cidade de 400 e tantos anos, mas há 400 anos atrás, aqui em Bragança, o pai de família pegava a canoa e entrava aí no Rio Caeté e pegava muito peixe e vinha para casa, comia peixe com a família, vendia a outra parte, pegava o dinheirinho, comprava o sabão, o óleo, né? Comprava os açúcar, o arroz e o feijão. Quer dizer que ele comia o peixe, aí a outra parte que vendia ele comprava esses acessórios e não tinha problema nenhum. Até que chegou o governo. Quando o Bragança passou a ter um prefeito, ou seja, um poder político, aí dificultou, porque agora o prefeito vai lá, manda o fiscal lá e você está pescando por quê? Ah, para pegar peixe, para comer com meus filhos e vender a outra parte. Aí você tem que pagar o imposto, você tem que pagar o sindicato. Mas eu não vou pagar, então tá presa a canoa, tá presa as redes, você entende? O poder do governo, Deus não queria isso. Deus queria que você fosse pescar, irmão Ronaldo. Pegar o peixe de graça, porque é do teu pai, é de Deus, ele te deu. Mas vem o Satanás, chamado poder político, né, que é o puro Satanás isso, e diz, não, olha, até um tempo aqui em Bragança, eu me lembro quando o prefeito daqui era o Edson Oliveira, eu me lembro que eu queria cavar um poço lá em casa, e disseram, você tem que ir na prefeitura para cavar esse poço, que agora tem uma nova lei, que diz que a água que passa embaixo no lençol é da prefeitura. E tem que pagar 1.000 e tantos reais antes de cavar o poço. Você já pensou? A água que passa embaixo aí quando você cava o poço, eles disseram que é da prefeitura. Eles tomaram conta daquilo que é de Deus, que Deus deu para o seu povo. O poder político tomou conta e disse, é nosso. E se você quiser tem que pagar tanta quantia. Então o que é isso? A terra é de Deus, o lençol da água, o freático, né, que chama, é de Deus. Mas o diabo veio, tomou e disse para os homens, se vocês quiserem agora tem que vir comigo. Até quando isso, irmão Rubens? Até por um espaço de tempo. Depois, Deus vai
tacar fogo nessa terra e matar todo esse Satanás e vai devolver a terra para os filhos de Deus de novo. Verdade. Mas por enquanto eles tomaram. Nós não podemos fazer nada. Temos apenas que ficar nessa situação. Verdade. Amém? Então, falando de poder, é uma besta. Então aí entra o governo. A mulher em Apocalipse 17, que é a grande cidade, a população, né, estava assentada sobre a besta. A mulher em si não tem poder. Não tem poder nenhum. Mas o governo dava poder a ela. E essa mulher é a Jezabel de hoje. Apocalipse 2, Verdade. verso 21, eu creio. Tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus filhos e faz eles comer do sacrifício da idolatria. Verdade. Mulher, na Bíblia, é um povo que se diz de Deus, mas na verdade está montada sobre o poder demoníaco. Então eu já vi muito católico dizer, um dia vai aparecer a besta fera que vai sair do mar. Preste atenção, Apocalipse capítulo 13. João diz, e vi uma besta que saiu da onde? Do mar. O que é a besta? É um monstro, mas esse não é um monstro literal. É um animal de grande porte, é um poder, é uma força, e é uma força invisível. Que força o catolicismo teve para mandar 68 milhões, não é mil não, mano, milhões, 68 milhões de pessoas, eles mandaram para a fogueira da Inquisição, do Alto de Dauphin. Com que poder a Igreja Católica fez isso? Ela tinha poder para matar 68 milhões de pessoas? Ela é a mulher, amém? Ela é o clero, a religião. Mas ela encontrou poder aonde? O governo é a besta. Verdade. O governo deu poder a ela porque ela estava ligada. Poder eclesiástico com poder político. Abraçados. Só depois que foi feita a separação entre a igreja e o Estado foi que ela perdeu o poder de matar. Mas isso voltará outra vez. Verdade. Mombrano diz, ela receberá este poder outra vez, a mulher. E você vê isso se levantando agora no ano que estamos vivendo, 2020. Observe e preste atenção no que está acontecendo. Há um poder se levantando. Esse poder é uma besta. E ela está saindo da onde? Ela sai da onde? Ela sai das águas. O que são as águas? Povos, populações. Esse monstro demoníaco que tem o poder de matar sai do próprio povo. De onde foi que o Hitler saiu? Aquele monstro maldito chamado Hitler saiu da onde? Saiu do povo. Uma vez vi o porta-voz do Palácio do Planalto, quando criticaram o presidente Lula, dizendo que ele não sabia falar, não sabia se expressar. O porta-voz do Planalto disse, o presidente veio do povo, então ele fala a língua do povo. De onde veio Lula? Ele veio do povo. De onde veio o Bolsonaro? Veio do povo. Porque o povo elege de entre eles um para ser seu representante. E esse um que eles elegeram para ser seu representante, ele vai ser o poder sobre eles. Verdade. Aí nós tomamos que a besta saiu das águas. As águas são o povo, a população. De entre a população saiu um com o poder. Saiu a besta. O monstro. É do meio da igreja mesmo, da congregação, que sai um monstro de um pastor que prega heresia. Verdade. Foi do meio desse povo aí, da mensagem, que saiu um aí com a história de João, que ele é o João do Apocalipse, é um monstro. Verdade. Foi do meio do povo católico que saiu o Papa elegeu, o povo católico elegeu de entre eles este monstro, Verdade.
que tem o poder, ele tem o poder, e que de lá, do Palácio do Vaticano, ele lança a mentira para o mundo todo, que saiu do próprio povo, do meio das águas saiu esta besta. Amém? Verdade. Vamos caminhar aqui. O que é isto? É o monstro dos mares. É Leviatã, a antiga serpente. É Satanás. Ele é espírito. Satanás é espírito. Verdade. Ele precisa de homens. Você sabe quando é que Satanás vai ficar preso? No dia que não tiver mais homem para ele operar. Verdade. No dia que não tiver mais, ele não pode operar. Observe as doenças. Observe o câncer. O câncer pega o corpo de uma pessoa e aquela pessoa sofre e tem dores e o câncer maltrata. Quando aquela pessoa morre, o que o câncer faz? Acabou-se. O câncer perdeu o poder sobre a pessoa. Ele só pode ter poder se a pessoa estiver viva. Depois que a pessoa morrer, ele tem que procurar outro para ele matar, porque aquele ali ele perdeu o poder sobre ele. Verdade. O diabo, a enfermidade, o espírito maligno só tem poder se ele estiver num corpo. Se ele estiver numa matéria. Se ele não tiver, ele não pode. Ah, irmão Rubens, mas Satanás tem o poder de sacudir a terra e causar os terremotos. Tem não, irmão. Não. Verdade. Sabe o que ele faz? Ele é um espírito. Aí ele entra no Vladimir Putin da Rússia. Aí o Vladimir Putin vai lá cheio de Satanás na cabeça e pega uma bomba atômica e testa ela lá no fundo das Fossas da Mariana, que é a parte mais profunda do oceano, são 11 quilômetros. Ela explode lá, no fundo do mar. Quando isso acontece, causa uma pressão tão grande naquele teste, daquela bomba, que eles fizeram o teste, e aquela pressão vem subindo do fundo do mar. E o povo está lá na praia banhando, não sabe o que está acontecendo. E não sabe que do fundo do mar está vindo uma pressão. Quando ela chega em cima, ela levanta uma onda de 100 metros. E então ela vem e mata todo mundo ali na encosta. 3.000 pessoas vão embora. 4.000, 5.000 pessoas morrem. Você diz Satanás que ficou enfurecido, enfureceu a onda do mar. Não. Foi Satanás mesmo. Mas foi Satanás na cabeça do presidente da Rússia. Você entende? Você compreendeu? Porque você diz assim, oh, não, mas será que é verdade isso que o Rubens está falando? Olha, eu vi a entrevista do ex-presidente Sarney, procura na internet, que estava querendo testar a bomba atômica brasileira, você sabe onde? Bem aqui no estado do Maranhão. No tempo do governo dele. Cavaram um buraco aí de 100 e tantos metros. E o ex-presidente Sarney disse, nós íamos testar a bomba atômica no estado do Maranhão. Quer dizer, ali está na cabeça dos homens, Satanás, ele precisa de homens. E é por isso que no milênio não haverá pestes. Não haverá coronavírus no milênio. Por quê? Vamos explicar por quê. Porque no milênio, como é o nome dessa coisa feia da China? Então, como não haverá ele, então não haverá coronavírus. Porque no milênio, Satanás vai procurar o Ronaldo para ver se o Ronaldo cria um vírus para ser solto, para fazer um ataque biológico, e o Ronaldo diz assim, não, Satanás, não vem que não tem. Eu nunca farei isso com meus irmãos. Você entende? O Ronaldo estará cheio de Deus. Verdade. Aí ele vai procurar o D'Angelo. Tentar fazer o D'Angelo criar no laboratório a gripe suína ou a peste negra. E o D'Angelo vai dizer, não, Satanás, não vem que não tem, porque eu não farei isso com meus irmãos. Então Satanás, sendo um espírito, vai ficar preso. Todo mundo que ele procurar não vai fazer a vontade dele. Então ele estará preso. Esta é a prisão de Satanás. Verdade. Mas agora ele está solto. Irmão, Satanás agora está tão solto, ele andar na rua que ele encontra um monte de gente para fazer o que ele quer. Verdade. Ele só não tem força sobre os filhos da luz. Ele não tem força sobre você.
Verdade. Porque às vezes se levanta até dentro da igreja. Ele vai no ouvido de um irmão e tenta colocar aquele irmão contra o pastor. Mas aquele irmão diz, não vem que não tem, Satanás. Jamais ficarei contra o meu pastor. Mas ali dentro da igreja ele pode encontrar alguém. Verdade. Né? E esse alguém se levanta contra o pastor, ataca a igreja, divide a igreja, coloca inimizade entre os membros. É porque este irmão, Satanás achou um dentro às vezes da igreja para operar. Verdade. Porque nem toda a igreja tem o Espírito Santo. Na igreja está cheio de gente, mas ali está só esquentando banco. Poucos ali têm o Espírito Santo. Então ele não pega os que têm o Espírito Santo. Mas os que não têm, ele pega. Verdade. E aí divide o povo, coloca inimizade, faz irmão falar o mal do outro. Quando você vê um irmão falando mal do outro, é porque ele deixou Satanás usar ele. Verdade. Né? Mas se ele disser assim, ó, Satanás, cai fora. Eu não venho falar do meu irmão para mim, eu te expulso em nome de Jesus. Aí Satanás fica preso. Amém? Glória a Deus. Então o que é isso? Monstro dos mares. Nós encontramos em Daniel capítulo 7, né? Versículo 8. Alguma coisa a mais sobre isso. Daniel capítulo 7 e o versículo 8. Diz assim, eu creio que é o 8. É. Olha o que diz. O verso 7. Depois disso eu vi nas visões noturnas e contemplei um quarto animal. Estamos falando de animal que é uma besta. Animal de grande porte. Uma besta. Um quarto animal apavorante e terrível. Né? Era feio o animal. Um bicho. E extremamente forte. Então era uma besta de grande porte. Forte. E tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. O que esse animal fazia? Esse terrível animal, essa terrível besta, fazia o que? Devorava, quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. 3 coisas ele fazia. Devorava, esmagava e o resto ele pisoteava. Vamos ver o que é isso. Veja bem, e era diferente de todos os animais que estavam perante ele. E ele tinha o quê? 10 chifres. Todo animal na terra tem apenas 2. Né? 2 chifres. Mas este tinha 10. Então não é um animal literal. É algo... Minha Bíblia está molhando aqui. É algo sobrenatural. Amém? Ele tinha 10 chifres, irmãos. Fica na caixa. Ah, tá bom aqui. Ele tinha 10 chifres. Vamos para Apocalipse 17, para nós ver, no verso 12, o que são os 10 chifres. Diz assim, ó. Os 10 chifres que tu viste são 10 reis. Diz o apóstolo João em Apocalipse. O animal que Daniel viu tinha 10 chifres. Agora vem João e diz em Apocalipse 17, verso 12, os 10 chifres são 10 reis. Amém? Aí você começa a ver que esta besta, este animal, ele está relacionado com a política. 10 reis. Voltemos para Daniel 7. Veja bem. E eu considerei os chifres, que são 10 reis, e eis que surgiu entre eles, entre esses 10 reis, surgiu entre eles um outro pequeno chifre. Então, se os 10 chifres são 10 reis, este outro pequeno chifre é um pequeno rei. Verdade. Amém? É um pequeno rei. Então diz, e considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles
um outro pequeno chifre. Então, se chifre é os reis, então surgiu um pequeno rei no meio dos outros 10 reis. Perante o qual havia 3 dos primeiros chifres, removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos. Olha que coisa estranha. Isso tudo é figurativo. Não é literal. Esse pequeno chifre, que é um pequeno rei, que surgiu no meio dos 10 reis, ele tinha olhos. Para que servem os olhos? Para ver, para enxergar. O que é um vidente? É um visionário. O que é a palavra visionário? Vem de visão. O que é uma visão? É aquilo que vê. Aqui em Bragança nós temos a ótica visão. Quem vê, quem não vê, quem não enxerga, é mais ruim do que o que vê. Se você anda num caminho e você enxerga, você vê a cobra, você vê o espinho, você vê o toco. Mas se você não enxerga, você vai pisar em cima de tudo. Então aquele que não tem olho, tropeça e se machuca. Mas o que tem olho está vendo, está predizendo, ou melhor, está vendo antes que aconteça. Esse pequeno rei que se levantou diante desses outros 10 reis, ele tinha um olho. Ele era alguém que enxergava as coisas antes de acontecer. Então ele é o quê? Um profeta, um vidente, um visionário. Certo? Continuando. E eis que nesse chifre havia olhos como olhos de homem. E o que mais ele tinha? Uma boca falando grandes coisas. Então nós temos olhos, que significa que ele era um vidente, um profeta. E temos uma boca, que ele falava grandes coisas. Verdade. Eu tenho dito, irmãos, que aquele que tem um bom papo consegue muita coisa. Então eu estou falando isso até no lado bom e no lado ruim. Vê se não é verdade o que eu vou falar. Eu tenho, junto com o pastor Moura, colocado certos obreiros em certas congregações para pregar. Como já aconteceu em Capitão Poço. Irmãos, esse irmão vai ficar aí, ele quer ser o pregador daqui, ele vai ficar e tal, e não vamos para Bragança, deixa ele aí. Uma semana depois os irmãos ligam, não, irmão Russo, vem você mesmo. Por quê? Porque a pessoa, ele não tem palavra, ele não tem dom de pregar. E quando ele começa a pregar, a igreja percebe. Aí a igreja diz assim, não, nós preferimos o nosso pastor mesmo. Porque as pessoas acostumaram com o seu pastor e vê que ele tem o que pregar, ele tem argumento, ele tem assunto. Então as pessoas, quando vem um que não tem, elas estranham. Verdade. Não gostam. Quem tem um bom papo consegue muita coisa. Você tem que ter palavra. Não é verdade? Você vê que os fariseus e os escribas perguntavam para Jesus com que autoridade ele fazia aquilo. Ele dizia assim, que ele pregava, se admiravam de Jesus, porque ele não pregava como os escribas e como os fariseus, mas ele pregava como quem tem autoridade. Jesus tinha argumento, Jesus tinha palavra, Jesus tinha tema em suas pregações, em sua mensagem. O pastor Moura nunca conseguiu ficar parado. Ele tentou várias vezes deixar o evangelho, ir para a roça, e ser lá do campo, mas não conseguia. Mesmo na roça. Às vezes chegavam os vizinhos, quando pensavam que ele estava pregando para eles. A pessoa tem o dom de pregar, ele tem palavra, ele tem assunto, ele arranja discípulos. As pessoas cercam ele e querem ouvir dele. Sempre foi desta forma. E esse aqui, ele tinha uma boca que falava coisas grandiosas. E o que ele fez com essa boca? Falando essas coisas grandiosas, essas bonitas palavras, ele conquistou o mundo. Verdade. Agora, isso não significa que essas coisas grandiosas que ele fala sejam verdade. Porque tem muita gente que tem muito trovão e relâmpago, mas nada de chuva. Amém? Então o que ele tem aqui, ele tem um bom papo. Ele conquista populações. Você vai ver que Hitler conquistou a Alemanha com os seus discursos. Eu vi a história dele. Subia lá no palanque, pregava, falava,
na vitória da Alemanha, que a nossa economia vai crescer, que nós precisamos de um líder nazista, que nós precisamos ser uma raça poderosa no mundo. E isso fez com que o povo alemão endoidasse. E ficaram tão loucos por aquele homem que se você falasse mal dele, eles te matavam. Por causa do papo que Hitler trouxe. E no final o que ele fez? Ele levou o povo alemão à ruína. Por causa que ele tinha muito trovão e relâmpago. Mas ele não teve chuva. Porque assim é o verdadeiro. O verdadeiro também tem a palavra, é parecido. A Bíblia diz, Jesus disse isso, e o Mombrana diz, nos últimos dias, o verdadeiro e o falso será parecido um com o outro. Então, assim como o verdadeiro tem a boa palavra para pregar e conquista os filhos de Deus para a palavra, o falso também tem um bom argumento, um bom papo para conquistar o povo para a perdição. Por isso você vê pastores por aí que conquista as pessoas, e as pessoas vêm de carro, vêm de casa e dá tudo para ele. E se você disser para ele, para aquela pessoa, você está errado, eles querem te bater, eles ficam contra você e a favor daquele homem. Porque aquele homem teve um papo que conquistou a cabeça daquelas pessoas. Quer dizer que isso aí é um tipo de líder já que leva para o mal. Mas também nós temos no Brasil o pastor Joaquim Gonçalves, que teve um bom papo nos anos 70 e conquistou muita gente para a verdade. Isso é bom também. Verdade. Os filhos de Deus também têm um bom papo para conquistar para a verdade. O meu pai teve um bom papo. Quando ele chegou no Maranhão, que conheceu minha mãe, eles eram tudo católico, daqueles chato mesmo, daqueles nojentos. E o pastor Moura chegou ali com um papo tão bonito, conquistou minha mãe, ele já sendo um homem de 43 anos ou 44, e ela novinha, com 18. Ele tinha um papo tão bom que ele conquistou ela para casar com ele. Né? E tem homem bonitinho, lindo, que não tem papo. É bonito, não arranja um namorado, que ele não tem conversa. E o pastor Moura, com 43 anos, conquistou a minha mãe bem novinha, ela com 18 anos, porque ele teve papo. E depois... meu irmão conquistou a irmã Carmo, né? Mas tá vendo como é? Então, veja bem, e não só conquistou ela, mas como conquistou a mãe dela para vir para Cristo, que era católica, conquistou a irmã dela para vir para Cristo, conquistou o sogro depois, conquistou a família dele para deixar o catolicismo. Ele conquistou um monte de gente, quer dizer, ele usou o papo dele e conquistou até vocês e nós. Vocês aqui foram... Mancotinha foi conquistado pelo pastor Moura, tirou ela da denominação e trouxe para a palavra da verdade. Por quê, irmã? Porque ele teve um bom papo. Verdade. Quer dizer que tem os filhos de Deus que têm um bom papo para o bem, e tem também aqueles que têm um bom papo para o mal, né? Como Hitler levou o povo à ruína, encontramos muitos líderes religiosos levando o povo à ruína. Mas o pastor Moura, com seu papo, trouxe nós para a palavra. O Mombrana, com um bom papo, uma boa pregação, trouxe milhares de pessoas para a verdade. Verdade. Então você tem que entender que todos os dois são parecidos. O falso tem um bom papo e o verdadeiro também tem. Só que o verdadeiro usa o bom papo para te levar para a verdade. E o falso usa o seu argumento, o seu bom papo, para levar as pessoas para o mal. Verdade. E você só vai saber dos dois quem é o certo e o errado através das escrituras. Aquele que estiver falando o que a Bíblia diz, esse é o verdadeiro. Amém? Então este aqui tinha uma boca que falava coisas grandiosas. Quem é? É o papado. Amém? Nós sabemos que isso é, que esta besta, esse animal de grande porte é Roma. E nós sabemos que esse pequeno chifre que se levanta entre os outros 10 é o Papa que surgiu do meio dos imperadores. Ele surgiu do meio dos imperadores de Roma. Roma imperial, ela era governada pelos imperadores. E o imperador era considerado divino. Todo imperador de Roma, quando ele chegava no poder, o povo cria que ele também, além de imperador, ele era um deus. Ou seja, o poder eclesiástico e o político estava em um homem ali. Júlio César, as pessoas criam que ele era divino. Que além dele ter poder político sobre eles, ele tinha poder religioso sobre eles.
Mas de repente, entre esses imperadores, entre esses reis, entre esses chifres, nasceu um pequeno chifre que também reina. O Vaticano, na verdade, é um pequeno país dentro da Itália. O Vaticano tem sua bandeira própria. E o rei do Vaticano é o Papa. Verdade. Amém? É um pequeno rei que surgiu no meio dos outros 10 reis. Só que ele tem olhos, que significa visionário, que significa profeta. Só que um falso profeta. E você vai ver que o Vaticano está lá. Vaticano. Vá no dicionário, verifique o que significa a palavra Vaticano. Significa profetizador. Mas uma coisa que profetiza contra a palavra é profetizador, sim, mas só que o falso profetizador. Porque a palavra diz, somente ao Senhor prestarás culto. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. E ele diz, compre a sua imagem de Nossa Senhora e leve para casa. Então, ele está profetizando, só que falando ao contrário do que Deus disse. Então ele é o falso profeta. Então você consegue entender o que é este pequeno chifre? Você consegue entender o que é este monstro? Este monstro é o poder político. E este pequeno chifre saiu deste poder político. Verdade. E este monstro saiu da onde? Das águas. Apocalipse 13. E o que são águas? Povos, populações. O próprio povo gera o seu monstro. Verdade. O próprio povo. Por isso que o Mombrana não deixou fazer isso com ele. Mombrana não deixou o povo fazer dele um monstro. Quando chegaram para ele, disseram assim, olha, nós, irmão Brana, cremos que você é Jesus Cristo. Ele disse, não façam isso. Por quê? Porque se ele dissesse, tudo bem, vocês creem que eu sou Jesus Cristo, continue assim. O que ia acontecer? Ele ia se tornar uma coisa monstruosa que tinha saído do próprio povo. O povo que inventaram isso. Verdade. Ele disse, isso me faz ficar triste porque querem me colocar acima do meu Senhor. Ele não deixou fazer dele um monstro. Qualquer pregador que é verdadeiramente filho de Deus, não deixa o povo fazer dele um monstro. Verdade. Como um que chegou aqui em Belém e desceu ali lá na cidade de Belém, e um monte de gente que se diz da mensagem, cantando Elohim, Elohim, Elohim para ele. Fazendo do homem um monstro. Criando uma besta, fazendo sair do próprio povo este monstro. Amém? Mas veja o que fez o jogador Gabigol, né? Acho que é Gabigol. Não sei se é Gabriel que chama Gabigol. O jogador não tem muito conhecimento sobre ele, não. Mas o governador do Rio de Janeiro Witzel, né? Na hora que ele fez o gol, o governador veio e se ajoelhou diante do jogador. E o jogador não gostou daquilo. Não deu atenção daquilo. Virou de costas para o governador, mostrando o quê? Que ele não queria ser um deus. Ele não queria que fizesse dele um monstro. Porque qualquer homem que quer ser idolatrado, ele é um monstro. Ele é uma besta que está saindo do próprio povo. Aí vai o Witzel e faz isso. Se o Gabigol aceita essa adoração, pensava que não, o povo também estaria fazendo isso, e o Gabigol seria um monstro que saiu do povo. O povo gera os seus monstros. Verdade. Por isso que quando perguntaram para o Irmão Brana, como é que você quer que nós chamemos você? Profeta? O que é que... Ele disse, me chame de Irmão Brana. Não tentem me idolatrar, porque senão eu serei um monstro que saiu do povo. Eu serei uma besta que saiu do povo. Verdade. E aqui em Isaías, Deus promete, eu vou destruir esse monstro dos mares, Leviatã. Com o quê? Com a espada que sai da minha boca. Verdade. Esse monstro será destruído. Esse homem grande, esse homem cheio de poder que as pessoas inventaram, que as pessoas criaram, cairá por terra no nome de Jesus Cristo. Verdade. Esses pastores da mensagem que deixaram o povo idolatrar eles, fazer deles algo grande, um pássaro raro. Isso é monstros que Deus destruirá com a própria palavra.
que sai da sua boca. Verdade. Deixa eu ver se eu leio de novo, Isaías 27, né? Naquele dia o Senhor, com sua dolorosa e grande e forte espada. Qual é a espada do Senhor? Anunciar a palavra. Verdade. Punirá Leviatã, a serpente perfurante. Verdade. O poder de Vladimir Putin vai cair por terra. O poder papal. O poder do Xi Jinping, sei lá como é o nome daquilo. Vai cair por terra. E só Jesus vai ser o rei. Verdade. Amém? Então, naquele dia o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente perfurante. Precisamente Leviatã, aquela serpente tortuosa. E ele matará o dragão que está dentro do mar. Verdade. O dragão que está no meio do povo. Para com isso, Ronaldo. Para de idolatrar teu pastor. Para de querer fazer ele algo grande, algo poderoso. Grande é só Cristo. Não faz do teu pastor um monstro que saiu do mar. Amém? Glória a Deus. Amém. Perguntaram para o irmão Brana, você quer que nós chamemos você de profeta? Ele disse, me chame de irmão Brana. Verdade. Mas por aí eles estão dizendo, me chame de apóstolo. Me chame de João. Me chame disto. Me chame daquilo. Me chame de bispo. E eles querem ser monstros. Eles querem ser bestas que saíram do povo, do mar. Mas qualquer filho de Deus que se preze nunca vai querer ser esse monstro. Eu não quero. Eu quero ser um irmão. Amém? Eu quero chegar na casa dos irmãos e estar igual a eles. Quando eles escolheram Saul para ser o monstro deles, veja, eles rejeitaram o profeta Samuel que representava a palavra. Disseram para Samuel, tu já está velho. Nós não te queremos mais. O que é que vocês querem, população? Eu vou te perguntar, mares, águas, o que vocês querem? Nós queremos um monstro que governe, um poder que governe sobre nós. Um rei, igual os assírios têm. Os assírios tinham um monstro que usava os filhos deles para morrer no exército, que usava as filhas deles para ser concubina no palácio. Eles queriam esse tipo de monstro. Samuel disse, olha, vocês são governados pela palavra. Para que vocês querem do meio de vocês sair um homem para ser um monstro sobre vocês, para ser um poder sobre... Nós queremos. Deus disse, escolhe. E quando escolheu quem? Saul, filho de Quis, que a Bíblia diz que de entre os homens de Israel ele era o mais alto e estava acima de todos os ombros, o maior. Colocaram o rapaz num cavalo, vestiram ele com todas as roupas, armadura e medalha. Colocaram uma coroa na cabeça, uma espada do lado. Colocaram medalhas em todos o seu cavalo. E disseram, aí está o nosso monstro para governar sobre nós. O monstro vem do povo. Um poder, uma besta. Besta é um poder estatal. Para governar sobre eles. E aquilo que aconteceu não deu certo. Deus nunca aprovou aquilo. Verdade. Porque Deus queria era o velho profeta Samuel, que ele representava a palavra. Irmãos, mas é do próprio povo que sai. É do meio da assembleia que saem os bispos, arcebispo, o presidente. É do meio da mensagem que saiu o João de Franca, o apóstolo e não sei o que mais, e o oitavo e não sei o que. É do meio do catolicismo que saiu o cardeal, o bispo, o arcebispo e o papa. Mas do meio do povo de Deus, quem se levanta, quem brilha, quem está acima no trono, é Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Leviatã terá seu fim. Verdade. Deus derrubará por terra todos os poderes. Quando ele desce em Apocalipse 19, verso 11. Apocalipse 19, verso 11. Montado em cavalo branco, diz a Bíblia, que ele liquida, ele destrói todos os governos, todos os monstros da terra, com a espada que sai da sua boca. Verdade. Louvado seja o Senhor Jesus. Inclinemos nossas cabeças. Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós estamos tão cientes que o Senhor está conosco.
A tua presença é real no nosso meio. E nós pedimos, Pai, que tu abençoes os teus filhos nesta hora. Que eles possam ter paciência, porque tudo vai passar. Toda essa calamidade vai passar. Todo este mal vai passar. E em breve, meu Deus, os teus filhos olharão para o céu azul outra vez e verão o sol nascer no horizonte e dirão: o mal foi embora. Deus tem nos livrado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.